minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Obrigado por nos assistir nesta emissora, por nos ouvir nesta rádio. Que bom que estamos mais uma vez, através deste meio de comunicação, partilhando a nossa fé, fazendo ecoar a voz da Igreja, a voz de Cristo, a voz de Deus mesmo. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos, mais uma vez, penetrar o mistério da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Palavra que vamos partilhar na liturgia da nossa missa neste final de semana. Vamos celebrar o 15º domingo do tempo comum. No coração, portanto, do mês de julho, vamos mergulhar no texto de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos então juntos partilhar, rezar, aprender com esta palavra bendita que hoje nós aprendemos, anunciamos e trazemos para a nossa vida de fé e de missão. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sob seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Meu irmão, minha irmã, hoje estamos diante desse belo texto de Lucas, só de Lucas, o bom samaritano. E para podermos mergulhar no mistério deste ensinamento de Jesus, vamos ampliar um pouco o contexto deste ensinamento. Já estamos com Jesus dentro da ótica do Evangelho de Lucas, já estamos com Jesus a caminho de Jerusalém. Nesse caminho para Jerusalém, Jesus envia
72 discípulos à frente dele para anunciar que o reino estava próximo, para fazer acontecer já ali, naquele momento, o novo e o bom da parte de Deus. E aí, nesse caminho em que os 72 vão e voltam, então Jesus agora se detém diante de alguém que faz uma pergunta. Uma pergunta, em princípio, para experimentar Jesus, diz o texto. Mas uma pergunta, mesmo que maliciosa, a partir daquele que quer colocar Jesus em situação de dificuldade, é uma pergunta que permite àquele doutor da lei e a nós redescobrirmos algo que é essencial no nosso caminho de fé. A pergunta inicial é esta: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Já aqui, por mais que a pergunta fosse para experimentar Jesus, aqui já há convicções bonitas e importantes. Há um a fazer neste mundo em vista de uma vida eterna. Então, esta vida eterna pela qual aquele homem pergunta, esta vida eterna, ela está vinculada a um modo de estar, a um modo de viver neste mundo. Jesus remete aquele homem à lei e ele responde bem, recuperando aquilo que é essencial, o coração da lei, o amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui estamos exatamente no coração da lei que Deus dá ao seu povo para que o seu povo pudesse, nesse caminho de amor, amor na direção do alto, amor na direção da grande fraternidade horizontal, é aqui nesse amor que nós nos realizamos no caminho de fé, é aqui também que nós vamos nos preparando e antecipando a vida eterna. É aqui que nós já vamos mostrando em que direção estamos indo. O amor é o caminho e a direção para aqueles que querem alcançar a vida eterna. O amor é o caminho e a meta. Amamo-nos aqui até que chegue a plenitude deste amor que haveremos de saborear na vida eterna. Mas aí, aquele homem reage com uma pergunta, uma segunda questão, que também nos é extremamente importante. E quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Aqui percebemos que o foco dele agora se põe não mais sobre o amor a Deus, que ele, por ser doutor da lei, talvez conhecesse bem. Mas aqui, então, ele põe o foco neste segundo olhar, ou nesta segunda perspectiva do amor, o amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Importante frisar que nós ouvimos há pouco tempo na liturgia também dominical, a partir de Paulo. Aquele que cumpre a lei em plenitude é aquele que ama o seu próximo. Portanto, o amor ao próximo é a plenitude da lei. E aí, aquele homem permite a Jesus contar esta belíssima parábola, onde há um caído e este caído no caminho não é ajudado pelo primeiro que passa, que é alguém do seu grupo, pelo segundo que passa, que é alguém do seu grupo, e é ajudado pelo terceiro. O terceiro que é, digamos assim, um inimigo. Um samaritano não se dava com um judeu. E é aquele samaritano que gasta verbos, ações, proximidade com aquele caído na beirada do caminho. O texto diz, e são muitos verbos, que aquele chegou perto, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, tratou das feridas, derramou azeite nelas, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele, deixou dinheiro para que o cuidado continuasse. Portanto, um acúmulo de ações boas na direção daquele caído. Caído, desconhecido e inimigo para o samaritano que parou
Portanto, Jesus ensina para aquele homem e para nós: quem é que se fez próximo? Aquele que usou de misericórdia. Usar de misericórdia é exatamente este o caminho que leva à vida eterna. Usar de misericórdia significa fazer-nos próximos. Significa fazer por quem quer que seja o bem que podemos fazer. Na medida, na quantidade que nós podemos fazer. O meu próximo é aquele que está no meu caminho, independente de qual seja a sua identidade, independente de quais sejam as suas opções, independente de quem quer que seja, o meu próximo é aquele que eu encontro no caminho e com quem eu sou chamado a agir com misericórdia, oferecendo o que tenho, oferecendo a minha atenção, o meu afeto, o meu recurso, a minha escuta, o meu coração. Este é o meu próximo. Portanto, amar ao próximo como a si mesmo significa amar aquele que está aqui, agora, diante de mim. Aquele que, no meio do caminho, eu posso enxergar como alguém que está bem ou que está mal. Particularmente aquele que esteja mal, esteja caído, esteja precisando de alguém para que a sua vida prossiga. Meu irmão, minha irmã, aprendamos com Jesus. E é preciso que entendamos que aquele que cumpre esse mandamento do amor ao próximo, cumpriu a lei inteira. É amando o próximo que amamos a Deus. E se não for assim, estaremos mentindo, como nos ensina São João na sua cartinha. Vamos no caminho e que nesse caminho não falte misericórdia nossa na direção de quem quer que seja que encontremos nesse caminho, na direção do céu. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. No coração deste tempo, vamos avançando na direção do futuro, construindo nossa história, nosso caminho, na direção da vida eterna que nós esperamos também saborear na sua plenitude. Já a possuímos aqui pela fé, e é pela fé que vamos, de fato, vivendo a vida, a vocação daqueles que escolheram a vida eterna no nome do Senhor Jesus, e é com Ele que vamos fazendo o caminho. Um caminho que nos ponha já aqui na direção certa. Como eu lembrava no primeiro bloco, o amor é o caminho e é a nossa meta e a nossa direção. Para quem quer herdar a vida eterna, como aquele mestre da lei perguntou a Jesus, o caminho da vida eterna é o caminho do amor. O amor que nós já vivemos aqui, na direção de Deus, a quem amamos sobre todas as coisas, a quem amamos de todo o coração, toda a alma, toda a força, toda a inteligência, mas também um amor que nós debruçamos e fazemos chegar ao próximo, qualquer uma que esteja diante de nós, no caminho para o futuro, no caminho para a vida eterna. O nosso amor não é dirigido apenas aos nossos, aos que estão conosco, aos que nos fazem o bem, aos que pensam como nós. O nosso amor é dirigido a qualquer um, particularmente aqueles que estejam caídos no caminho, meio mortos, como diz o texto de Lucas que nós ouvimos. O nosso amor misericordioso, como é o amor de Deus,
precisa também expressar-se em todas as direções, a fim de que a nossa passagem pelo mundo, no caminho para a vida eterna, seja uma passagem profundamente marcada pela experiência da misericórdia. É sobre isso que queria tratar um pouco neste segundo bloco, no coração deste tempo. Nós fomos presenteados há algum tempo por um belo texto do Papa Francisco. Em 2018, o Papa Francisco nos presenteou com a exortação apostólica que ele chamou Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. E para falar da santidade neste tempo, em certa altura, a partir do número 95, o Papa Francisco nos fala de uma grande regra de comportamento. Uma grande regra de comportamento. E é por esta regra de comportamento que passa também o nosso caminho na direção da vida eterna. Aqui, nesta exortação apostólica sobre a santidade, então o Papa quer nos ensinar também a partir do texto de Mateus, no capítulo 25, onde está aquela metáfora, aquela parábola do juízo final. E o Papa, então, nos ajuda, penetrando naquele texto, a pensar, a discernir e, sobretudo, a escolher uma grande regra de comportamento. Quando aquele mestre da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer? O que devo fazer? Atrás dessa pergunta está um modo de ser, um modo de viver, um modo de se comportar. O que devo fazer? A minha fé, portanto, me leva a um comportamento bom, a um comportamento eticamente correto e coerente com Jesus. A fé é um caminho ético. E nesse caminho ético que eu descubro em Jesus, e portanto Jesus está na base do meu caminho de fé, né? No início do ser cristão está um encontro com Jesus, diz o Papa Bento, e a partir desse encontro com Jesus, eu vou aprendendo de Jesus, no caminho com Ele, como estamos neste percurso espiritual no Evangelho de Lucas, indo com Ele na direção de Jerusalém. Aqui, no nosso encontro pessoal, cotidiano, permanente com Jesus, vamos aprendendo a estar no mundo, a agir no mundo. O que devo fazer para herdar a vida eterna significa um comprometimento meu e seu, com um jeito de estar, com um jeito de ser, com um jeito de agir no mundo. De modo que esse jeito de agir no mundo me identifique como de Cristo. E mais ainda, me mantenha no caminho para a vida eterna. Então aqui, nesse trecho da sua exortação apostólica sobre a santidade, o Papa Francisco nos faz pensar acerca daquele belo momento da nossa vida de fé, do nosso caminho, quando seremos colocados diante do justo juiz. Lá no fim do caminho, no fim da nossa história pessoal. E aqui o Papa vai dizer que uma regra de comportamento com base na qual seremos julgados. E seremos julgados exatamente pelo modo como vivemos a misericórdia no caminho. Seremos julgados pelo modo como nos fizemos próximos. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Mateus capítulo 25, versos 35 e seguintes. Portanto, é aí, meu irmão, minha irmã, é aí que nós encontramos a grande regra de comportamento
E mais do que isso, é aí que nós nos mantemos no caminho para a vida eterna. No exercício permanente da misericórdia. E agimos com misericórdia não simplesmente porque queremos ser bons, porque queremos, digamos, agir eticamente corretos, mas porque sabemos que naquele a quem nós oferecemos a nossa misericórdia está o próprio Senhor. Jesus habita nele, Deus habita nele. Por isso, o meu agir ético, o meu agir correto, não é simplesmente para fazer-me bom, ou para não ser punido pelas regras do mundo, mas este meu agir ético, este meu agir misericordioso é motivado exatamente pela certeza interior, pela certeza de fé de que o Senhor Jesus habita naquele a quem eu quero alcançar com a misericórdia que eu posso colocar na direção dele. Proximidade, misericórdia, cuidado, atenção, deferimento, tudo isto significam atitudes interiores e exteriores que revelam a minha capacidade de agir com misericórdia. No Sermão da Planície, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, ali, em certa altura, Jesus vai exatamente nos chamar a esta medida. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Para ser do Pai, é preciso ser misericordioso. Para estar na órbita da misericórdia do Pai, é preciso também que estejamos sempre atentos à misericórdia que devemos derramar na direção dos irmãos, como também receber da parte deles. Porque pode faltar a minha capacidade de dar, mas também pode faltar a minha humildade de receber. Portanto, é aí, na experiência da misericórdia, dada e recebida, que nós vamos nos mantendo no caminho, vamos colocando o olhar na direção da vida eterna, vamos imitando o Pai, vamos no caminho de Jesus. O Papa diz, ainda aqui, nessa grande regra de comportamento, ser santo não significa virar os olhos em um suposto êxtase. Dizia São João Paulo II que se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, se partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem Ele mesmo quis se identificar. Contemplar Cristo é saber reconhecê-lo naqueles com quem Ele quis se identificar. A nossa fé precisa nos levar a essa disposição misericordiosa na direção do próximo. O texto de Mateus, diz o Papa, não é um mero convite à caridade, mas é uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. O texto de Mateus não está nos convidando simplesmente a fazer algumas coisas boas. O texto de Mateus, diz o Papa, é uma página de cristologia, de compreensão de Cristo. Cristo está naqueles, na direção de quem agimos com misericórdia, ou, como os dois primeiros que passaram, deixamos no caminho sem sujar nossas mãos, sem gastar nosso afeto, sem investir nossa misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, nós somos chamados a isto, a contemplar Cristo, como nós contemplamos quando rezamos, quando celebramos a Eucaristia, quando nos colocamos diante dele numa experiência espiritual e mística, mas esta contemplação precisa fazer crescer em nós um coração misericordioso como o dele, a fim de que não passemos adiante
vendo tantos irmãos e irmãs meio mortos, por muitos motivos, e que precisarão sempre do apoio, da ajuda, da presença, da proximidade, da misericórdia dos discípulos de Cristo. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja está o belo patrimônio da fé pensada, refletida, escrita. E quero mais uma vez convidar você, meu irmão, minha irmã, neste último bloco do nosso programa Voz da Igreja, a mergulhar num número do Catecismo da Igreja Católica. Um patrimônio belíssimo que não pode ser dispensado na compreensão da fé, no ensinamento da fé, na educação da fé. Esse nosso processo de conhecimento e de experiência de Cristo também passa por este belo documento, fruto da tradição da igreja, da tradição teológica da igreja. Então aqui, já que neste programa falamos de misericórdia, falamos de fazer e de agir segundo a misericórdia de Cristo, segundo a misericórdia do Pai, quero reportar você mais uma vez às obras de misericórdia. Elas fazem parte do nosso caminho espiritual, do nosso caminho ético, do nosso caminho de fé. Quero tão somente recordar a você quais são essas obras de misericórdia que vão ao encontro das necessidades corporais e espirituais dos irmãos que são o nosso próximo no caminho da vida e no caminho do céu. Estamos aqui no número 2447 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Aqui nós lemos assim: as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual. Como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, juntamente comigo mesmo, a fazermos sempre o caminho de conversão. E conversão significa dar-nos mais, sempre mais, as obras de misericórdia, espiritual e corporal,
É aí que nós mostramos que pertencemos a Cristo, é aí que nós nos mantemos no caminho para a vida eterna, é aí que vamos nos fazendo dia após dia próximo de cada um daqueles irmãos e irmãs que vão precisar de algumas destas obras de caridade e de misericórdia. Há sempre o que dar, há sempre quem precisa. Precisamos exercitar-nos, portanto, nesta caridade que nos faça misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Na tradição da Igreja. Na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.